nosso encontro hoje será para fazer uma breve resenha da literatura, principalmente a literatura criativa. O que eu quero dizer com isso? Um tema que amamos, creio que todo escritor que gosta de poesia ama, né? Poesia, poemas, e o que eu queria contar para vocês é uma maneira informal de explicar para vocês, né? Nada didático, nada obrigatório, nada, uma pequena conversação, nada mais, marcar algumas diferenças para que seja mais leve, para que podamos entender um pouco mais a diferença, o que é um poema, o que é uma poesia, o que é uma prosa, o que é uma prosa poética, o que é um soneto, não? Então vou dizer para vocês que a minha percepção da literatura é uma forma muito privilegiada que nós, escritores, e inclusive leitores, principalmente, né? Principalmente os leitores, né, que lê as nossas poesias e que lê no momento que está lendo uma poesia, ele está se acercando a autores de séculos passados, de culturas diferentes, de raça diferente. E tudo isso, religiões diferentes, e tudo isso é um privilégio. É um privilégio por quê? Porque essa comunicação não existiria nunca se não fosse a poesia, o poema, né? Por exemplo, os gregos. Os gregos não seriam nunca os mesmos, sem a Ilíada de Homero, por exemplo, esse poema, esse soneto, né? Que tão longo e tão significativo para o povo grego, não? E por isso, e por exemplo, isso eu estou dizendo séculos e séculos que passaram, não? Pero imagine agora, mais contemporaneamente, a nossa Conceição Evaristo, né? Essa poeta brasileira, negra, que com tanto vigor, tanta sangue, tanta energia, descreve e fala da mulher, né? Tem uma frase aqui, um verso que eu sempre leio, que eu gosto muito dela: uma gota de leite escorre entre os meus seios. Que coisa mais bonita. Então, isso que eu quero mostrar a diferença para vocês, essa comunicação que podemos chegar a ter com essas pessoas, né? Lendo os sentimentos dessas pessoas, tanto de séculos e séculos anteriores a nós, a nossa cultura, a nossa vivência, como contemporaneamente ler esse sentimento das pessoas que, em definitiva, nunca é tão diferente, porque são sentimentos, são emoções de pessoas, não é certo? Não pode ser tão diferente o comportamento e o que se sentia há milhares e milhares de anos com o que sentimos agora. Seguimos sendo humanos e seguimos no mesmo planeta, não? Nosso planeta Terra, né? Então, nesses vídeos que eu quero fazer, estarei mostrando uma pequena diferenciação de o que é uma poesia, de que é um poema, de que é uma prosa, o que é uma prosa poética, né? Porque às vezes a gente costuma confundir, não? E não é são para a literatura levar sempre essa confusão,
A gente costuma fazer com isso, né? Então vamos lá. Eu quero falar primeiramente sobre a prosa. O que é a prosa? E o que é um poema? Né? Qual a diferença entre uma prosa e um poema? Uma prosa poética e um poema. Não é tão difícil entender, prestem atenção. Uma prosa, ela está dividida em parágrafos. Né? Essa prosa pode levar um pouco de poesia ou não. Né? E a mesma coisa é a relação com o poema, né? Pode levar muita poesia, só que a diferença entre a prosa e o poema qual é? A prosa, o poema, como dizíamos, a prosa é dividido em parágrafos e o poema é dividido em estrofes, né? São versos e estrofe. Aqui também vamos fazer uma pequena diferenciação entre uma coisa e outra. O verso é a linha, né? É um verso. E a estrofe é um conjuntinho desses versos. Essa é uma estrofe. Então, dizíamos que o poema está dividido estruturalmente, né? O poema, né, tem uma estrutura estética, né? Uma estética estrutural, em realidade, não? E também, às vezes, o poema pode aparecer também uma figura concreta. E a poema se trata dessa figura. Isso são casos concretos, não? E voltando à prosa. Uma prosa é uma narrativa, né? É uma narrativa. Você escreve, né? Uma prosa pode ser um romance, pode ser uma novela, pode ser um conto, pode ser um mini conto, pode ser uma crônica. Isso é uma prosa, né? É a narrativa. Você escreve de forma fluida, como um rio. Um rio que vai, que passa. Você escreve, né? Então, um romance é uma entrama de vários conflitos longa. Esse é um romance, né? Pero esse romance não necessariamente tem que ser de amor. Pode ser um romance contando a história de um senhor com um jovem na guerra, por exemplo. Isso também é um romance. Não, e não está falando nada de amor aí, né? Ou seja, configurativo, né? Bueno, seguimos. Uma novela também. São conflitos, mas não é tão longa como o romance. É um pouco mais curta. Depois vem o conto, que são mais curtos, né? Que também pode ter conflitos ou não, depende. Depois tem os mini contos, que pode ser até mesmo uma linha, é um mini conto, né? E é uma prosa. E depois tá as crônicas, né? As crônicas é o que a narrativa de uma crônica é o que é uma crônica? É algo do momento, né? Algo político de momento, crônica. Aí pessoas que se dedicam a escrever crônica para o jornal, para fazer aquele momento, aquela euforia toda, né? E conflitos, e provoca, né? Emoções nas pessoas. Essa é uma crônica. E um poema, por exemplo, como eu dizia, a prosa é como um rio que flui. Você narra, né? Narra de forma mais leviana, bueno, como você está escrevendo e está mais livre, com mais liberdade. Sem embargo, o poema é mais condensado. O poema, ele faz configuração. Já a palavra já não é mais tomada literalmente como é a palavra, já é mais configurada. Você dá sentido, né? Dá emoção, né? É como um poço. A prosa como um rio que corre. Agora, um poema já é como um poço. A água está ali, você pode chegar até perto da água, né? Mas nunca é totalmente desvelado. Cada vez que você lê um poema,
em diferente época da tua vida você tem emoções diferentes e descobre coisas novas. Nunca, sempre há um segredo, nunca está totalmente revelado um poema. Entendem? Entende? É um mundo à parte. Cada poema é um mundo à parte. Você, como leitor, você como escritor, sempre descobre coisas diferentes dentro. É muito subjetiva para o leitor, né? Você pode se identificar como leitor com esse poema e não está totalmente dado. Sempre ele te surpreende, né? Com diferentes emoções. Por exemplo, você chega num poço, chega na água, mas você não sabe que profundidade tem. Assim é um poema. Você descobre, vai descobrindo, entendeu? Devagar você vai descobrindo coisas, né? E aí uma outra pequena bueno, outra coisa mais que o poema tem. Ele necessita, sim ou sim, a matéria-prima dele são as palavras. Coisa, e atenção, que é o que eu vou dizer agora, coisa que a poesia não necessita. A poesia são vários meios de manifestações artísticas. Né? Na poesia, você se expressa de muitas... Você pode se expressar de muita maneira, vendo um quadro, um pôr do sol, tudo tem poesia. Um poema pode ter poesia e uma prosa pode ter poesia também, entende? Mas não é necessariamente uma poesia ser um poema ou ser uma prosa, entende como é? Ou seja, a poesia não é necessariamente, não necessita da palavra. Você pode ler um texto, sim, de poesia, mas ela não necessariamente necessita estar aí escrita. Ela está em muitas coisas, né? No sorriso de uma criança, né? Num abraçar de um avô, de uma avó. Ui. Não, parece que está passando os carros aqui perto de casa. Bueno, por isso eu estou dizendo, essa é a diferenciação que eu queria fazer para vocês. Quando se fala de poesia, não necessariamente está escrita, ela está em muitas partes, há muitas maneiras de se expressar poesia, não é necessariamente ser escrita, coisa que o poema sim necessita. Necessita das palavras, necessita uma estrutura, uma estética, para fazê-la mais bonita. E dentro do poema está o soneto. O soneto que normalmente são, o soneto italiano são 14 estrofes, né? Perdão, 14 versos. Não? Ou seja, são as duas primeiras estrofes são de quartetos e as duas últimas estrofes são os tercetos, né? E assim que vale a aclaração aqui que dentro dos poemas, os clássicos que nos ensinou tanto, né? Está Dantes, né? Os poemas de Dante, os poemas de Petrarca, né? Petrarca, os poemas de Homero, né? Recém eu lembrava, eu fazia referência à Ilíada de Homero, onde aquele herói grego, né? Na epopeia da guerra de Troia, onde ele raptaram sua amada Helena, né? Então o enredo é a descrição desse rapto de Helena, né? E que o Aquiles estava desesperado com aquela fúria impressionante por o rapto de Helena, né? Toda a epopeia da epopeia de Troia, né? Da guerra de Troia. Então é isso aí, gente, ó. Uma pequena e simples, como eu dizia, não formal, né? Maneira de fazer umas pequenas diferenças para que a gente entenda melhor o que é uma prosa, que é um poema,
e que é uma poesia. Espero que vocês tenham entendido. Então vamos lá. A poesia não é necessariamente escrita, a poesia está em toda parte, está num abraço, está numa carícia, está num pôr do sol, está num quadro, né? Está num texto, né? Está num texto também, né? A poesia. O poema, sim, é obrigatoriamente dividido em versos, estrofes, né? Então, sim ou sim tem que estar dessa maneira. E a prosa? A prosa são as narrativas, que pode ser poética também as prosas, né? Pode ter algo de poesia nas prosas. Por que não? Né? Só que elas estão divididas em parágrafo. Essa é a diferença. Espero ter ajudado a esclarecer essas pequenas dúvidas que a gente, às vezes, sem querer, leva, né? Não consegue distinguir assim gramaticalmente, né? E depois vem os rimas, né? Que são os sons dentro da poesia, que eu quero falar já num vídeo posterior a esse, que são as rimas, são a sonorificação, ou seja, o sonido, a musicalidade que se dá na poesia. Quando você escreve aquele verso, quando você está fazendo um soneto, escrevendo um soneto, que nas últimas sílabas, você, no ato, né, nas palavras, você trata de pôr mais gravidade e retoma o início do assunto que você estava descrevendo no soneto, né? É muito bonito isso, é muito artístico. Por isso eu dizia da literatura criativa, é artística, é uma obra de arte, é uma obra literária, né? Então, quando se fala de rimas, sempre a gente tem que ter esses sonidos como se fosse um instrumento. 1, 2, 3, 4, e assim, vai rimando. Vai buscando a estética, tratando de que aquilo seja uma sonorificação agradável para o ouvido e para a pessoa que está lendo. E a vez tem que tratar de também expressar emoção, né? Emoção na pessoa que está lendo, sentimento, beleza, falar daquilo que é belo. A poesia é beleza, é pura beleza, né? Então, por isso que a gente, quando fala de poesia, poemas, prosas poéticas, a gente está se referindo a quê? A literatura criativa, né? A literatura criativa que que está falando do belo, da criação literária, da obra literária. É uma obra, é uma criação. Então eu espero que paro por aqui, né, para não ficar muito cansativo e não muito repetitivo. Espero ter passado essa mensagem que eu queria para você, essas pequenas diferenças, de uma forma compreensiva, assim, de uma forma natural, sem nada didático pelo meio, mas bem amateur, e tratar de... Por aí eu me travo um pouco com as palavras, porque eu misturo muito o espanhol com o português, mas termina saindo. Então é isso, gente. Então até o próximo vídeo. Bye, bye!